uma passagem da palavra de Deus que está em Atos 16, do 24 ao 26, que diz assim: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí tem toda essa passagem, irmão, lê, porque essa passagem é muito legal. É muito lindo o que Deus faz. Mas eu quero começar contando para vocês, Paulo e Silas, era isso mesmo, eles foram presos num cárcere. O carcereiro, ele tinha a ordem de, se deixasse eles escapar, ele morreria, que o negócio era feio mesmo. Eles foram com seus pés presos ao tronco. A gente já viu em filme esses negócios de tronco que prende os pés assim, para que eles não escapassem. Antes disso, eles tinham sido chicoteados, eles tinham feridas em suas costas, muitas feridas por causa das chicotadas. E você imagina uma pessoa presa no cárcere, com feridas abertas. Imagina a dor que eles sentiam naquele momento. Feridas abertas, depois de um pequeno tempo, elas começam a infeccionar, a inflamar e a doer muito. Aquelas feridas estavam abertas, os seus pés estavam presos, e diante daquela prisão, eles começaram a levantar a voz e louvar a Deus. Mas eu vou contar o pano de fundo antes ainda. Porque muitas vezes nós pensamos que as lutas e as tribulações, situações de perseguições, só acontecem quando a gente faz alguma coisa de errado, quando a gente está pecando. E muitas pessoas que eu vejo ainda, infelizmente, têm uma visão tão distorcida de Deus, que quando vê alguém passando em sofrimento, já fala assim: ai, deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa. Sabe o que Paulo e Silas tinham feito? Obedecido a Deus. Eles ouviram o clamor num sonho de uma pessoa intercedendo pela Macedônia. E eles, dirigidos pelo Espírito, foram pregar nesse lugar, aonde existia um clamor para que a palavra de Deus chegasse àquele lugar. Hoje nesse mundo, existe um clamor para que a palavra de Deus chegue. Às vezes numa comunidade, às vezes tem uma família que tem um ali clamando que a palavra de Deus chegue. Numa escola, numa empresa. E eles receberam por sonho essa intercessão intensa de alguém. E dirigidos pelo Espírito, eles começaram a ir para esse lugar e pregar. E quando eles começaram a pregar numa dessas cidades, tinha uma mulher. Nessa passagem tem tanto ensino, irmãos, que eu vou passar bem rápido para poder depois pegar o que eu quero deixar mais hoje. Mas tem tanto ensino. Chegou ali, tinha uma mulher com espírito de adivinhação. E ela tinha donos que, como dizer assim, agenciavam ela. Na verdade, usavam do espírito de adivinhação dela para ganhar dinheiro. E essa mulher saiu atrás deles falando: esses são servos de Deus, falando a verdade, mas não vinha da parte de Deus. Isso é uma outra pregação um dia. Nem tudo que parece de Deus é de Deus, precisa ter discernimento para saber. E eles saindo para pregar, e ela: esses são servos de Deus, falando do que eles eram mesmo. Só que de alguma forma trazia honra para eles. E o servo de Deus não busca honra própria.
uma determinada hora, Paulo, que não era quase nada colérico, né? Ele era bem calmo, né? Dá para perceber pelas cartas dele que ele era bem tranquilo, bem calmo. Ele ficou bravo, virou e expulsou de espírito de adivinhação dela. Entenda, profecia que vem de Deus, ela fica no mesmo patamar espiritual que a adivinhação. A adivinhação traz honra para homens, a adivinhação não produz nenhuma mudança, a adivinhação, ela vai falar coisas que parecem que são profecias ou palavra de conhecimento, mas ela não produz nada. A profecia, ela produz um consolo, um conselho, um ânimo na fé, e levanta pessoas a saberem que o Senhor as ama. Tenha um discernimento para diferenciar os dois. E naquele momento ele expulsa o demônio de adivinhação da mulher. E aí o que aconteceu? Acabou o ganho dos agenciadores dela. Você acha que eles ficaram felizes com aquilo? A verdade é que quando eles viram elas indo atrás de Paulo e Silas e falando aquelas coisas, e Paulo e Silas eram homens que andavam e eles operavam milagres, pessoas eram curadas, transformadas, eles já estavam pensando no din-din que ia cair ali, plim, 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 né? Eu posso ganhar dinheiro em cima dessa palavra que essa adivinhadora está tendo, em cima desses caras ainda. Só que o que aconteceu é que acabou o din-din dele, acabou o ganho ilícito ali. E eles ficaram tão bravos que eles foram aos magistrados e eles fizeram uma bagunça lá e falaram que eles estavam indo contra Roma, e os magistrados daquela época, imagina, Roma dominava ali. E o que acontecia é que se alguém falasse assim, está indo contra Roma, todo mundo morria de medo, porque se isso chegasse ao imperador, né? Então falou, esses caras estão contra Roma, vamos prender eles, vamos açoitar e prender eles, não quero nem saber do qualquer conversa aí. E assim, porque eles estavam exatamente fazendo a vontade de Deus, eles foram perseguidos e chicoteados. Amados, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não pense que quando você estiver no centro da vontade de Deus, não vão ter pessoas que vão te perseguir. Vão, porque você vai mexer com o inferno. Sabe, o inferno não se importa com quem, desculpa a expressão, não cheira nem fede. E tem muito cristão hoje que não cheira nem fede. Você não faz diferença nenhuma no reino. Nenhuma. Mas aqueles que fazem diferença no reino, eles vão sim ter opositores, porque o inferno levanta e movimenta opositores, para que o reino de Deus não seja divulgado. Mas o que a gente aprende com essa história, é que quando perseveramos no Senhor, depois da tribulação vem a honra. Depois da tribulação vem uma vitória, que não só te leva, te traz aquele alívio e aquela graça, mas que traz honra e glória ao nome de Jesus, ao qual você prega. Quem entende o que eu estou falando aqui? Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Quem é valente aqui? Amém. E nessa situação eles são acorrentados e presos, e com uma ordem clara de que eles não deveriam. Mas naquele momento, ali ele era um adorador. Aquele momento ele começa a adorar, eles começam a adorar. Eles estavam adorando, eles não estavam adorando assim, Senhor, eu estou te adorando para o Senhor me tirar daqui. Não, eles simplesmente estavam adorando. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, mesmo em meio a lutas, existe dentro de nós uma adoração. Quando nós conhecemos o Senhor, não é que a gente não chora. Eles estavam com dor, provavelmente. Provavelmente eles ali queriam ser libertos, óbvio. Esperando que o Senhor fizesse algo, sim.
Mas ali não tirava deles aquele coração de adoração, de saber quem era o Deus que eles serviam, e mais ainda firmes de saber, se o inferno está se levantando com fúria, é porque o que eu estou fazendo está tendo resultado, então eu vou continuar. E nessa adoração, o que acontece? Eu fico imaginando a cena, irmãos. Acontece um terremoto dentro daquele lugar. Só que não foi qualquer terremoto. Esse terremoto destravou o tronco que estava no pé deles e abriu todas as prisões. Aqui tem uma coisa simbólica que eu quero falar para você. Onde o servo de Deus passa com adoração, prisões se abrem ao redor dele de outras pessoas. Por isso que quando você chega numa célula, prisões se abrem, pessoas aprisionadas são libertas. Quando você passa e você fala de Jesus num lugar, pessoas aprisionadas são libertas. Aonde você está, o verdadeiro adorador está, pessoas aprisionadas são libertas, e não só aquele que estava. E aí tem todo o desenrolar da história, que não é aí que eu quero chegar com vocês hoje. Hoje eu quero falar da beleza dessa questão de adoração. E que Deus tem nos chamado para descobrir essa tremenda arma que é a adoração. Essa tremenda arma que é a adoração. Essa semana, quinta-feira, eu fui para um congresso que está tendo lá em Segec, lá de São José dos Campos, que a pastora Laim está aí, a pastora Anitta. E eu fui lá. Está tendo até hoje lá, né, o congresso, mas eu só podia ir sexta. E falei, vai ter trânsito, sexta-feira para São José dos Campos. Aí eu liguei, falei, se tiver demais eu não vou, mas vamos lá. Liguei meu Waze antes de sair de casa. Está dando 2 horas. Não é muito, 2h05, tá bom. Saí. Quando eu saí de casa, adivinha? Depois de 1 hora, eu fui olhar no meu ex, estava dando 2 horas para chegar. Tudo parado, irmãos. Aí eu lembrei de uma coisa. Não sei se tem alguém que estava comigo nessa época. A pastora Delma, ela estaria, mas hoje a pastora Delma foi num compromisso representando a igreja, o pastor Nivaldo. Teve uma vez, muitos anos atrás, que a gente foi num congresso de mulheres no sul. E quando a gente estava voltando, estava aquele trânsito, e a gente no ônibus. E aí aquela mulherada alegre dentro do ônibus, a gente falou assim, vamos cantar. Eu acho que a gente cantava, se não me engano, era aquela, Deus vai à frente, abrindo o caminho. Acho que era essa, ou alguma que Deus abria o caminho, sabe? E era muito engraçado. Era uma dessas, que Deus abria caminho. Mas foi engraçado, porque tinha alguém que estava nesse dia lá comigo ainda daqui? A Margarida acho que estava. Margarida estava. Você estava, Lourdes, também? Estava naquele congresso que a gente teve aquele percalço muito triste, mas que o Espírito Santo nos consolou, né? E a gente veio cantando. Aí não sei se vocês lembram que quando a gente começava a cantar, que Deus vai à frente, abrindo, o ônibus andava. A gente parava de cantar, o ônibus parava. Eu, no meu trânsito de sexta-feira, o que aconteceu? Eu lembrei disso. Aí eu vou começar a cantar. Mudei minha playlist lá para uma música, porque estava em inglês não dava para cantar, né? Aí mudei para uma playlist, eu falei, Senhor, eu vou te adorar. E o Senhor vai abrir meu caminho aqui. É isso. Comecei a adorar a Deus. Aí aquela irritação que eu estava, sabe, que eu já estava assim. Irritada. Eu também não fico quase irritada no trânsito. Aí eu comecei a adorar e aquela irritação foi passando, mas não abria o caminho. Andava um pouco, daqui a pouco parava, não está funcionando. Aí eu aqui com Deus, né? Porque eu vou viajando, vou falando com Jesus, vou lá falando com Jesus. E aí eu falando com Jesus, Jesus, o Senhor tinha me dado essa palavra agora para eu pregar domingo, mas agora eu estou vendo que o louvor não está adiantando como arma de guerra. Mas o Senhor fala para mim que adianta. Aí o Espírito Santo docemente fala, continua que eu estou te ensinando algo mais profundo. E aí o que Deus estava me ensinando nessa... Irmãos, para resumir, daqui em São José dos Campos, 3h30.
chegou uma hora no meio do caminho, que ele me mandou desviar. Porque ele me mandava desviar, ele me mandava para a Dutra, me mandava de novo para Ayrton Senna, me mandava para a Dutra, foi um caos. Teve uma hora que ele estava desviando, que eu vi, faltava 1h45 para chegar ainda. Aí eu falei, encostei, eu vou ver quanto tempo falta para ir para casa, porque dependendo eu vou para casa. Faltava 1h45 para casa também. Aí eu falei, é melhor ir para lá e ser abençoado, né? Tudo bem, vou continuar louvando, e vou continuar louvando. E aí Deus falou sobre a constância e a perseverança. O que acontece com o verdadeiro adorador? Não é aquele adorador que vê o resultado imediato, porque aí é muito fácil. Aquele adorador, porque teve momentos de Paulo e Silas que foi dessa forma, mas teve momentos de Paulo que ele continuou na prisão e ele continuou um adorador. Num dos momentos principais de Paulo na prisão, quando ele escreve o livro de Filipenses, o que ele escreve ali? Alegrai-vos no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos no Senhor. No momento que a cadeia não abriu, ele não foi liberto, não. Porque o coração do verdadeiro adorador, e que vence as batalhas, e as batalhas nós vencemos muitas vezes, não do jeito do que a gente quer, né? Do jeito que a gente imagina. Algumas vezes vai haver um grande terremoto, e algumas vezes não vai haver um grande terremoto, mas aquela luta, aquele momento em que eu, na luta e na perseverança, o Senhor está vencendo armas muito mais profundas do inferno e conquistando territórios muito maiores. Deixa o Senhor te discernir o que eu estou falando, porque Deus está falando com você agora. A vitória virá, mas não no tempo igual sempre, e não da mesma forma. Ele tem maneiras diferentes de lidar com as situações. Eu queria que você lesse comigo essa passagem, que eu acho que pode retratar até o que alguns aqui estão passando. E Deus quer falar com você sobre isso. E vai falar sobre nós perseverarmos na oração com adoração. A oração com adoração, ela derrota o inferno, com certeza. Eu quero ler com vocês o Salmo 57. Eu vou ler ele inteiro, mas eu quero que você preste muita atenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos parar aqui um pouquinho? O salmista aqui, ele está falando de um momento que ele está passando por uma grande luta, e quando ele descreve como o exército das trevas às vezes se levanta contra nós. Se levanta contra nós, e a gente sente que veio uma guerra, que vem uma batalha sobre a nossa vida, e você sabe que é o inferno se levantando com fúria contra você, mas ele começa dizendo: o Senhor é onde eu me escondo quando o inferno se levanta contra mim. Eu estou vendo aquela situação toda acontecendo, mas eu posso me esconder no Senhor. Está ao meu redor algo muito assustador, e no meio dessa calamidade, no meio dessa luta, olha a adoração dele. No meio dessa, volta lá para mim onde parou. Ser exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Senhor, exalta a tua glória, eu vou te adorar, eu vou te exaltar no meio das minhas batalhas. Aí ele continua falando:
armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela, mas depende do coisa. Aí vem esses 2 versículos, olha o que ele diz: firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei louvores, entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Eu vou voltar aqui. Aí termina: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amados, a primeira coisa que a gente vê aqui, firme está o meu coração. O meu coração tem que estar firme no dia da alegria. O meu coração tem que estar firme no dia da batalha. O meu coração tem que estar firme no Senhor. Firme no Senhor. Nós temos um caminho numa terra onde existe uma guerra espiritual sendo travada todo o tempo. O inferno move para ele toma conta de homens maus que se levantam. Não, aquela pessoa ela precisa de libertação. A tua ira, a tua raiva não é contra a pessoa, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo, que são esses demônios. Mas para isso temos que estar firme. Mas aqui vem 3 pontos que são tremendos, e eu quero que você aprenda isso que o adorador tem. A primeira coisa: desperta minha alma. É um clamor, porque no meio da luta, irmão, eu falei do trânsito de uma coisa bem bobinha, mas na verdade as coisas bobinhas acontecem com a gente o dia inteiro, e às vezes nessas coisas bobinhas, que como a Bia aqui falou, é que nós deixamos às vezes de ser gratos e viramos murmuradores. As coisas mais graves são mais difíceis, e tem momento que a luta ela se estende por tanto tempo que a gente fica cansado. E nessa hora o salmista, retratando talvez o coração de muitos de nós aqui, ele está falando: desperta minha alma, sai desse buraco, sai dessa escravidão. Esse desperta minha alma fala sobre acordar para não ser enganada pelo inferno. Desperta, acorda minha alma. O diabo está tentando te enganar, está tentando te tirar do lugar de posicionamento. Não cai nessa cilada. Você quantas vezes já caiu nessa cilada? Desperta minha alma. O Senhor não te abandonou, não. Desperta minha alma. Acorda. Sai desse buraco que você se enfiou, porque muitas vezes diante das lutas a nossa tendência é ir para uma depressão, para uma tristeza, para uma autocomiseração, por um sentimento de abandono. E isso, irmãos, eu quero que você enxergue comigo, são cadeias, masmorras da nossa alma, são lugares de aprisionamento, aonde se cessa a adoração e o louvor. E quando cessa a adoração e o louvor, cessa a alegria. Desperta, liberta, Senhor, liberta hoje nesse lugar as almas aprisionadas. Liberta hoje, Senhor, aqueles que estão assistindo, almas que estão aprisionadas, ó Deus, na sua tristeza, na sua desesperança, Senhor, ou em achar que são abandonados por Ti. Desperta, Senhor, desperta e liberta essas almas hoje, em nome de Jesus. Desperta minha alma. É quando nós trazemos os nossos sentimentos sujeitos a Cristo. Nós não andamos por vista, mas por fé. Em nenhum momento da palavra você vai ver qualquer promessa de que nós não teríamos guerra nessa vida. Não existe.
Mas existe uma promessa, que nunca estaríamos sozinhos. Essa promessa existe. Desperta minha alma, quer dizer, não vai dormir no meio da guerra, que você vai ser morto. A hora da guerra não é a hora de você dormir, minha alma. É a hora de você estar desperta, é a hora de você estar lendo a palavra, é a hora de você estar adorando. Está difícil às vezes de orar, você não sabe nem mais o que orar. Bota um louvor lá e começa a cantar junto. Deus vai à frente e abrindo caminho. Começa a exaltar, começa a louvar, começa a declarar. Louve ao Senhor. Oh my soul, né, que é em inglês, né, praise oh my soul. Como é que a gente canta em português? Conquistou é fraco, mas o original é assim: louve ao Senhor, ó minha alma, ó minha alma. Tem hora que a gente está cantando música aqui que eu conserto lá sozinha, falo do meu jeito, eu acho mais bonito. Principalmente quando eu acho erro de português na música. Eu me recuso. Louve ao Senhor a minha alma. Pode cantar em inglês então, irmão. Não tem problema. Mas nesse momento você vai despertando a tua alma para que ela não durma no meio da guerra. Para que ela não adormeça no meio da guerra. O que é o adormecer? É ficar apático diante do inimigo. Segunda coisa que fala: desperta alaúdes e harpas. Desperta alaúdes e harpas. O que o alaúde e a harpa simbolizam, amados? Vamos lá, eu vou de novo a chance, porque eu sei que vocês sabiam, mas estavam com vergonha, entendeu? Porque essa igreja sabe disso. O que significa alaúde e harpas? Louvor, adoração. Um louvor e adoração. Desperta. Você sabe, irmãos, que nesse momento da guerra, a tua adoração é a arma mais poderosa que você tem. A arma mais poderosa que existe, a gente sabe que é o sangue de Jesus, e que a gente clama sobre ele. Mas dentro de nós, o nosso posicionamento, aquilo que nos protege e aquilo que nos dá força para avançar, porque contra o inferno, irmãos, a gente não fica só protegido, não, a gente tem que avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é coisa parada, prevalecer é quem está empurrando a porta, que é a igreja. Quando fala as portas do inferno não prevalecerão, vamos trazer em mente aqueles filmes antigos, medievais, que tinha aqueles castelos e tinha porta, e vocês lembram que quando eles querem entrar numa fortaleza, eles pegam aquele negocião assim, e começam aquele tronco grande, para derrubar a porta, porque a hora que eles derrubam a porta da fortaleza, eles derrotaram o inimigo. A tua adoração é esse tronco. Bate uma vez, bate duas, bate três, uma hora vai entrar. Tem umas portas que são mais teimosas que outras, né, irmãos? Tem umas que são mais fraquinhas, tem outras que são mais poderosas. Então vai depender muito disso. A sua voz, os seus instrumentos, os seus decretos são armas de guerra. O que esse bobo aí tá cantando, tá louvando no meio dessa luta toda? De tudo que ele não é bobo, ele é o mais valente de todos. E o último despertar que diz, põe aquele versículo de novo, o outro, põe aqui. Desperta a minha alma, desperta a lira e harpa, quero acordar a alva. Na minha versão aqui, deixa eu ver, diz assim: eu mesmo despertarei a aurora. Quer dizer, é a mesma coisa que fala assim: eu vou trazer o amanhecer. Eu vou trazer o amanhecer. Eu vou conduzir a minha vida
na direção do Espírito Santo para... O que é a aurora? É aquilo que simboliza o fim de uma noite. A noite figurada na Bíblia sempre fala desses momentos mais difíceis. Até tem aquele versículo que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando fala do despertar, fala do tempo de esperança. Aliás, isso foi uma das palavras para o casal que Deus trouxe, né? Foi tão linda a palavra que Deus trouxe para vocês, no casamento de vocês, né? Rogério e Adriana. Agora, Adriana, gente, foi tão difícil chamar a coach de Adriana no casamento. É só um parênteses. Mas ali ela era Adriana, porque ela estava parecendo uma princesa ali. Lindíssima. A coach é casada agora, não? Uhul! Que bênção, né? A senhora... Qual é o sobrenome? Oliveira. Ela é a senhora Oliveira. Mas voltando aqui. É que foi uma palavra assim, mais ou menos, que Deus trouxe para eles. O despertar, a aurora, ela fala do nascer de um novo dia. Fala não só de uma nova esperança, mas de um novo tempo. Quando se termina um tempo, irmãos, a guerra não vai durar para sempre, a não ser que você se entregue a ela, a não ser que você desista. A luta não vai durar para sempre, mas depende de como vai ser o fim dessa luta. Você sucumbido, ou você fazendo, como ele fala aqui, deixa lá, mano. Irmão, não sei quem é que está lá, deixa. Quero acordar a alva. Eu gosto daqui que ele fala mais enfático: eu mesmo despertarei a aurora, eu mesmo despertarei a aurora. Eu vou fazer com que chegue esse novo tempo por causa do meu posicionamento em oração, por causa desse posicionamento. Amados, uma das coisas mais lindas, que quando nós nos mantemos nesse posicionamento de oração, esse posicionamento de adoração, seja no dia alegre, seja no dia de lutas, seja em qualquer momento, é que enquanto nós adoramos, nós vamos deixando de ficar presos no pensamento da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, de quanto nós somos pequenos diante do inimigo, de quanto nós somos incapazes, de quanto nós somos falhos, de quanto nós merecemos todo o mal do mundo. E o nosso pensamento vai para o Senhor, e nós começamos a ser levados a ver quão grande é o meu Deus, quão grande é aquele que cuida de mim, quão grande é o meu refúgio, quão grande é o meu libertador, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Os nossos olhos são abertos através da adoração. Tem uma passagem da palavra de Deus que eu gosto demais, e que eu quero terminar com essa passagem. O pessoal do louvor pode vir subindo aqui. Que é um momento em que uma pessoa precisou ter os olhos abertos, de que ele não estava sozinho naquela guerra. E quando nós adoramos, os nossos olhos espirituais começam a ser abertos para isso, abertos para ver que muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Em 2 Reis 6, do versículo 14 até o 17, diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Vamos ver. E um forte tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, que era o que servia a Eliseu, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Para um pouquinho aqui. O que estava acontecendo é que Eliseu profetizava a favor de Israel, e ele desfazia as estratégias de guerra da Síria. E alguém descobriu que era Eliseu que fazia isso. E a Síria mandou exército e tropas para um profeta. Aí vem a força do homem e da mulher de Deus, né? Que sabe quem é que serve. Irmãos, por isso que às vezes o inferno te levanta tão bravo contra você.
E parece que eles são muitos, eles mandam muitos, porque eles sabem que não é fácil derrotar um adorador. E eles não derrotarão um adorador. E aí aí Eliseu respondeu para ele: não temas, porque mais são os que conosco estão, do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Que o Senhor abra teus olhos essa manhã. Que o Senhor te mostre o quanto Ele tem cercado. Que o Senhor te encha de autoridade, de poder e de posicionamento. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da tua vida.